Brasil, março 1966. Castelo Branco redefine o contexto político e ideológico brasileiro. O militarismo estabelece suas diretrizes, atuando com força em todos os segmentos da sociedade. Prepara-se uma nova Constituição. Eleições indiretas para governadores de estados são estabelecidas. A Lei de Segurança Nacional determina a conduta de uma população coagida. No entanto, a cena cultural mostra sinais de efervescência. Cinema, teatro, literatura afrontam o sistema com produções preocupadas com o panorama social que se apresenta. Glauber Rocha, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto e tantos outros expressam seu descontentamento com obras de grande repercussão. Na educação, a Lei de Diretrizes e Bases busca garantir a implantação da ideologia governamental. Modelos que se opõem ao sistema são destruídos e seus representantes exilados. A juventude universitária encontra referência na filosofia europeia, de caráter personalista, na busca por algo que lhe redirecione. Em meio a esta conjuntura, a orientação educacional centraliza sua ação nos atendimentos de casos individuais. Com uma postura harmonizadora, aparadora de choques, serve ao sistema como mais um instrumento de preservação da ordem. Porém, um grupo de resistência vê a necessidade de unir-se em torno de seus ideais para intercâmbio e análise dos problemas de sua classe. Bem, eu estava terminando o curso de orientação educacional lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiquei sabendo que havia muitos orientadores formados e que havia necessidade de uma reunião para a gente conversar. Então eu botei algumas vezes no jornal, no Correio do Povo, no antigo Correio do Povo, isto foi mais ou menos 36 anos atrás. Eu convidava os orientadores da capital para uma reunião numa sala determinada do Colégio Rosário. Para quê? Eu tenho esta ideia de nós conversarmos e, quem sabe, fundarmos uma instituição, com o nome que se decidir, para que a gente possa discutir os problemas da classe, né? Porque nós somos educadores especializados nesta área de orientação educacional e nós não temos ainda uma posição dentro da educação. 9 de março de 1966, nasce a AOERGS. Tendo como diretriz algumas ideias e muita convicção, este grupo veste a camiseta da orientação educacional e começa a atuar em nível regional e nacional, tendo em vista a regulamentação da profissão. Foram longas negociações até que, em dezembro de 1968, durante o primeiro Encontro Nacional de Orientadores Educacionais, realizado em Brasília, foi anunciada a aprovação da Lei número 5.564, que cria a profissão de orientador educacional. Era o dia 4 de dezembro, data que seria aclamada como Dia Nacional do Orientador Educacional. Três anos mais tarde, em Porto Alegre, a orientação educacional ganha uma entidade nacional que busca integrar os movimentos de orientação em todo o país, a FENOE. Os tempos continuam difíceis. Acordos governamentais colocam em risco o ensino no país. A categoria trabalha, a maioria das vezes sem apoio, lutando por valores e atitudes em um universo político e social complicado. O Rio Grande do Sul desponta como carro-chefe ao apresentar uma organização e estrutura forte, coesa, que busca de todas as formas alcançar seus objetivos na área da orientação educacional. A AOERGS torna-se uma das entidades mais atuantes no cenário nacional. Os seminários estaduais de orientação educacional tornam-se um referencial. São momentos de reflexão e troca importantíssimos para o avanço político e pedagógico. A
entidade aos poucos vai crescendo. De sua sede provisória no Colégio Pio XII, passa para uma sala própria no centro de Porto Alegre. Começam a surgir núcleos no interior do estado e em 1977 é lançado o primeiro número da revista Prospectiva. Como era época de ditadura, ela não podia circular publicamente como nós queríamos. Então nós fizemos um primeiro modelo para ir para a censura. Depois certos artigos que foram para a censura, eles não foram publicados e foram publicados outros. Então a Prospectiva acompanhou a evolução social e se tornou um instrumento de mudança da ideologia do orientador educacional e da própria face da orientação educacional. Agora, a orientação educacional tem um forte aliado. A revista Prospectiva surge como um instrumento para unir todo o país em prol do desenvolvimento de uma educação de qualidade. No ano de 1981, a AOERGS tem participação fundamental no primeiro provimento de cargos do governo estadual, que integrou os orientadores no plano de carreira do magistério como especialistas em educação. No final da década de 80, Plano Cruzado e novo governo estadual promove uma reviravolta na estrutura de ensino. Com o famoso quadro pessoal por escola, a orientação educacional chega ao seu ponto mais crítico, com orientadores não detentores de cargo sendo mandados para salas de aula e a maioria dos sóis fechados. A AOERGS, em uma verdadeira batalha, consegue manter a entidade e a profissão de orientador educacional. A AOERGS manteve ao longo de sua história sintonia com a sociedade em suas mais diversas lutas. Tanto no campo político-social, a entidade sempre buscou tomar partido e se fez presente em momentos importantes para a concretização de um sistema mais justo e digno. A partir da gestão 2000-2002, tem início um processo de reflexão e questionamento quanto aos rumos da entidade. Seu estatuto, até então inalterado, sofre algumas mudanças. Opta-se por algo mais democrático, com maior participação do associado. Acaba a tradicional hierarquia presidencial e é instituída uma diretoria colegiada, responsável pela condução da instituição. Hoje, a AOERGS entra em uma nova fase, bem estruturada, com 11 núcleos espalhados por todo o estado, atendendo orientadores educacionais das redes federal, estadual, municipal, particular e estudantes de cursos de pedagogia. A AOERGS tem agido hoje como nosso sindicato. Com esse sindicato no sentido pleno da palavra, onde tem o apoio e a educação político-pedagógica da categoria. Preocupada cada vez mais com a qualidade profissional da classe, publica desde 1997 os cadernos de orientação educacional, repassando o conteúdo dos cursos Produção de Vida e Sentidos a todos os orientadores educacionais e demais profissionais da educação. Já o Boletim Informativo Prenúncio chega à casa do associado de 2 em 2 meses, mantendo um contato direto da entidade com os seus sócios. A AOERGS tem como finalidades: articular os orientadores educacionais, reivindicar uma política social e educacional que atenda aos interesses e necessidades da maioria da população brasileira, lutar pela defesa dos interesses da categoria, discutindo e propondo soluções aos problemas da orientação educacional, defender a democratização do poder e do conhecimento, promover atividades de caráter cultural e científico visando a formação e qualificação profissional, integrar-se com as demais categorias em prol da dignidade e do bem comum. Acredito que a AOERGS tem, para a orientação educacional, um valor mais do que significativo em termos da sua história, da sua vivência, da sua experiência. Ela foi fundamental no desenvolvimento do nosso processo de orientação educacional. E hoje, mais do que nunca, ela se mantém viva, dinâmica, entusiasta,
sendo responsável por mudanças significativas que acompanharam os espaços-tempos dos orientadores e das orientadoras, mas que a fizeram melhor do que todas, simplesmente por ela ser diferente. Associar-se à AOERGS é fazer parte de um coletivo que discute, reflete e age nas questões específicas da orientação educacional e no ensino em geral. São quase 40 anos batalhando muito na busca de uma orientação educacional cada vez mais qualificada a serviço de uma educação inclusiva e obrigatória. Escola de qualidade tem orientador educacional. Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul.